Deixa eu fazer, vamos desligar o microfone aí no Beira-Rio, faz favor. Deixa eu fazer o meu primeiro comentário aqui no pós-jogo para dizer para vocês que é lamentável o resultado, é um tropeço importante no Campeonato Brasileiro, que time que está pensando em alguma coisa maior na competição, de forma alguma, pode tropeçar dessa forma, não pode perder a possibilidade de ganhar 3 pontos num jogo como esse. Isso olhando de fora, isso desconsiderando completamente as ações do jogo. Só olhando de fora eu já digo isso, tropeçou, não pode, tinha que ganhar o jogo. Jogo contra o Cruzeiro no Beira-Rio, quem quer alguma coisa maior na competição tem que ganhar. Cruzeiro é um time intermediário da tabela, tem as suas dificuldades, o Inter tinha que ter ganho o jogo. Tropeçou, ponto. Agora vamos ao jogo. Cara, eu até posso dizer que o Inter teve um bom momento na partida. O que é um bom momento na partida? Bom momento na partida não é necessariamente ter apresentado bom futebol. Bom momento na partida é ter conseguido chegar perto do gol. De que forma isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Internacional passou a ter um jogador a mais. O Inter passou a ter um jogador a mais. A metade do segundo tempo, o jogador do Cruzeiro foi expulso, o Inter foi até o final com um amplo domínio territorial, por um motivo muito simples. O Cruzeiro, com um jogador a menos, decidiu que a partir dali o empate era um bom resultado, se portou atrás. O Internacional ofensivamente chegou, porque chegaria. Agora, jogou um bom futebol, passou a implementar grandes jogadas, passou a ter volume de jogo qualificado. Não, foi a pressão natural. O Mano Menezes, em determinado momento, estava com 2 centroavantes. O Inter terminou o jogo com Rômulo, Depena, Arangues, Alemão, Luca e Wanderson. Né? Se eu for buscar cronologicamente as coisas do jogo, eu tenho um primeiro tempo patético do Inter, em que o Inter errou tudo, que o Internacional estava desatento, descompromissado, e eu não consigo entender porquê, não sei se é salto alto, o que era. Né? O Cruzeiro, com 20 minutos de jogo, tinha tido 4 chances de gol, e eu não posso nem estabelecer que foi a saída do Alan Patrick que fez o Inter se perder. Com o Alan Patrick em campo, e o Alan Patrick saiu com 15, 16 minutos de jogo, o Internacional já entrou completamente perdido e desatento no jogo, errando tudo. Então não foi por causa disso. Claro que depois tu ter um jogador como o Alan Patrick, se ele não tivesse saído machucado, poderia ter sido diferente. Mas o Jean Dias assume a condição de meia no primeiro tempo sem nenhuma efetividade, porque ele nem é da função. Além de eu achar ele um jogador deficiente, ele nem é da função. No segundo tempo, quando o Inter estabelece uma abafa, o Jean Dias acaba parecendo importante. Eu até não entendi muito a saída dele, quando entra o Luca no time do Internacional. Mas o jogo foi de um futebol pobre do Inter. O jogo foi de um futebol pobre do Inter. Poderia ter ganho? Poderia ter ganho. Poderia ter ganho pelos movimentos finais de jogo, a partir do momento, no quarto do jogo, né, da metade do segundo tempo em diante, quando passou a ter um jogador a mais, o Internacional poderia ter vencido o jogo, até construiu para isso e até criou chances para isso. Agora, se eu pegar os acontecimentos do jogo como um todo, eu de longe, não tenho como dizer que o Inter fez uma boa partida. E se eu parto para individualidades, então, eu tenho algumas coisas bem importantes para falar. E a coisa mais importante que eu tenho para falar sobre individualidades é o seguinte, é uma pergunta. O que aconteceu com o Wanderson? O que aconteceu com o Wanderson? Cadê o Wanderson? Cadê aquele jogador envolvente, protagonista, que chegou no Internacional ano passado? Cadê aquele jogador que desapareceu a partir do momento em que foi comprado pelo Inter e recebeu um aumento salarial? Onde é que está o Wanderson? O Wanderson virou um ornamento no time do Inter. O Wanderson não faz mais a diferença. Qualquer jogador tem feito a diferença. Até o Jean Dias, esses tempos, andou fazendo diferença no time do Internacional. Cadê o Wanderson? A falta que a gente tem desse jogador é incrível, porque ele desapareceu, ele perdeu o brilho. Perdeu o brilho, jogador que perde um gol atrás do outro, mas que sempre se justificava dizendo o seguinte, não, ele perde gol, mas ele é um jogador que constrói, que dá assistência. Nada, não se tem mais nada do Wanderson, cara. Não se tem mais nada. Aí tem outras individualidades que hoje foram mal, o Alan Patrick saiu muito cedo, o Maurício não jogou nada, saiu no segundo tempo, não jogou absolutamente nada. Hoje nossa abertura do meio-campo também não funcionou, foi envolvida. Eu vi elogios ao Bustos. O Bustos ofensivamente foi bem presente. Atrás deixou espaço.
O René deixou espaço atrás, Vitão e Mercado no primeiro tempo completamente atrapalhados. No primeiro tempo o Inter não estava perdendo o jogo por um milagre, por incompetência do Cruzeiro, que perdeu gols feitos. Mas no segundo tempo a incompetência nossa também de não ter feito os gols nas oportunidades que criamos quando estávamos com um jogador a mais. Foi pobre o futebol do Inter. E o Arangues, Baldasso, como é que foi o Arangues? Também complementou o meio campo, é jogador qualificado, é jogador que vai fazer a diferença, claro que é importante. Mas tem coisas no Internacional assim que a gente até não encontra justificativas no jogo de hoje, mas as dificuldades mais importantes a gente busca justificativa assim. Eu vou de novo repetir para vocês. Quando saiu o Alan Patrick no Internacional, entrou o Jean Dias. O substituto do Alan Patrick é o Jean Dias, que não é meia. E que nem bom jogador é. Porque não tem no grupo do Inter um meia armador para substituir o Alan Patrick. E isso não é acontecimento do jogo de hoje. Isso é um problema no grupo do Internacional, gente. Vocês têm consciência da gravidade disso? O Mano Menezes no segundo tempo, porque o Jean Dias, como meia, não funcionava, o Mano começa a fazer 1001 elucubrações para tentar suprir a ausência de criatividade no meio campo. Ele põe o Depena na segunda do meio, ele põe o Arangues na terceira, né? Ele começa a mexer, olha, provavelmente pensando assim, não, esses aqui jogam um pouquinho mais de bola, vamos ver se a gente toma, porque meia criativa não tem para botar, mas pelo menos eu ponho esses caras aqui para dar uma... Porra, cara, aí é problema de grupo, Mas de qualquer maneira o jogo de hoje era para ter vencido, porque estava em campo hoje o time que construiu coisas razoavelmente boas nos últimos jogos. E nós fomos num primeiro tempo completamente dominados, e quando tivemos caindo do céu a possibilidade de ter um predomínio do jogo, porque teve um jogador do Cruzeiro expulso, nós até chegamos, mas não fomos competentes para construir uma vitória que poderia ter aparecido no final do jogo e até perdemos gols ali. Então, gurizada, que pena. Era jogo para entrar no G4, era jogo para dar salto importante no Brasileiro, era jogo que não podia não ganhar. E não ganhamos. E os acontecimentos do jogo mostraram que a gente nem merecia isso.